Como vocês estão? Como vocês passaram? Espero que muito, muito bem. Sejam bem-vindas aqui ao nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. Eu me chamo André Oliveira. Estou aqui com você todas as manhãs para juntas nós entregarmos as primícias do nosso dia. Como tem sido precioso o nosso tempo aqui, né, minhas irmãs? O quanto nós temos aprendido aqui, o quanto nós temos sido tratadas, curadas, o quanto o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração. Ontem nós iniciamos essa série A Sua Vida Importa e eu fiquei impactada, né, com os depoimentos, alguns lá do YouTube, outros no direct, outros me mandaram pelo WhatsApp e eu fiquei muito feliz, né? Eu gravei uns stories ontem e deixei uma caixinha de perguntas aí aberta para as pessoas colocarem, né? Por que eu estou desistindo, né? O que te faz desistir? O que tá fazendo você desanimar, gente? E tinha assim de tudo, tá? Enfermidades, condições financeiras, emocional, casamento, filhos, nossa, um monte de coisa, bastante pedidos lá de oração, de socorro, né? Então hoje, nesta manhã, eu te convido a orar comigo por todos aqueles pedidos lá da caixinha, né? Que o Senhor sabe quais são. E essa semana toda nós vamos orar lá no nosso grupo também por esse tema, né? Sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos, né? Sobre a vida daquelas pessoas que estão diante de um desafio e que não estão sabendo lidar, né? Ontem eu tive um dia cheio de atendimentos e esse tema foi um dos recorrentes, né? Como eu sempre pergunto, como eu sempre questiono. E ontem eu fiquei não surpresa, porque eu tenho visto isso, né? Mas ainda mais alerta nessa questão relacionada aos nossos adolescentes também, tá? Para você que tem filhos adolescentes, neto adolescente, convive com adolescente, é um alerta, tá, minhas irmãs? Fiquem ligadas nos comportamentos, né, nas questões de isolamento, porque eles nos dão sinais e às vezes a gente está tão ocupada na nossa vida, na nossa rotina, que a gente não consegue identificar, né? E o Senhor tem me trazido alguns adolescentes para cuidar e eu tenho observado isso neles também, né? Esse cansaço, esse desânimo, essa vontade de desistir de tudo, de parar no meio do caminho, né? Aí você olha e fala, gente, mas é tão novinho, tem tanta saúde, tem tanta força, tem tanto vigor. Mas essa é uma realidade que também, né, tem acometido muitos deles, e a gente tem que ficar em alerta, né? E vamos orar, vamos pedir a proteção do Senhor acerca desse tema tão forte. Hoje nós vamos adentrar um pouquinho no mundo espiritual, que eu sei que vocês gostam de aprender. Hoje nós vamos conhecer de fato, né, qual que é a influência do nosso inimigo na nossa vida quando se diz respeito ao presente que o Senhor nos entregou, né? Vamos orar? Pai, é no poder grandioso do nome do seu Filho Jesus que eu oro. Eu oro e agradeço pela vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, pela vida de cada uma das pessoas que vão ouvir esse devocional. Que o Senhor possa, Pai, cuidar de nós nesse dia, cuidar de nós nesta semana, nesse finalzinho de mês, nesse final de ano. Que o Senhor possa direcionar o nosso coração, que o nosso coração seja um coração inclinado a obedecer. Que o Senhor possa nos ajudar a sondá-lo e a arrancar de dentro dele toda a raiz do orgulho, da falta de perdão, da iniquidade, das dores que nós vivemos, de palavras que nós ouvimos, e que somente possa ter em nós, no nosso coração, na nossa vida, o seu direcionamento do Espírito Santo. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério,
Acampem neste momento, neste lugar. Manieta e lança fora Satanás e seus demônios que ficam ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Eu declaro, eu profetizo pelo poder que há no nome de Jesus, que esse tema que será dito hoje, que será falado hoje, terá o poder, não porque eu estou falando, mas porque é o próprio Deus que vai ministrar, que vai orientar, que vai exortar, que vai trazer esperança. Tem o poder de trazer vida, de trazer esperança na vida de cada uma dessas pessoas. Eu elevo neste momento meus pensamentos cativos somente a Ti, Jesus, e a mais ninguém. E te peço proteção, que o Senhor dê ordens aos seus anjos, meu Pai amado, meu Pai querido, a respeito de cada uma de nós, para que em tudo eles nos guardem, nos protejam e guerreiem por nós. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Se você concorda, você digita aí amém. Para você que está chegando agora, ontem nós iniciamos uma série que chama Sua Vida Importa. Tá salva lá no YouTube, tá? A série de ontem. Entra lá no meu canal do YouTube. Eu sempre deixo aqui nos stories para você ficar por dentro de tudo que o Espírito Santo ministrou ontem, né? Já assisti ontem, já assisti hoje. André, eu já assisti ontem, tô aqui ao vivo. Então você tem a responsabilidade de passar para frente, tá? Você tem a responsabilidade de compartilhar, né, de fazer chegar a outras pessoas que estão precisando desta palavra. Ontem, deixa eu só pegar aqui o comentário de uma moça que deixou lá no YouTube, só para você ver. Aqui, ó. Tá lá no canal do YouTube, no devocional de ontem, ela escreveu assim, ó: chegou na hora certa para mim. Estou passando por uma separação e hoje estava me sentindo muito mal. Muito obrigada por essa palavra. Por que eu quis ler esse comentário aqui para você? Porque às vezes você fala assim, André, eu não tenho dom, né, de abrir uma live, né, eu não, sei lá, eu tenho vergonha de falar as coisas para as pessoas. Não tem problema. Você vai lá no canal do YouTube, tem um botãozinho que fala compartilhar. Você vai lá e envia o link para a pessoa só vai clicar lá e já vai vir direto para o nosso devocional. E eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, porque dói meu coração, mas é uma realidade, gente. Muitas pessoas, todos os dias, têm esses pensamentos de eu vou desistir, eu vou parar, não vai dar certo para mim, né? E é uma forma que eu e você temos de levar a mensagem adiante. Quando nós somos agraciadas com essa mensagem, quando essa mensagem edifica a nossa vida, fala ao nosso coração, né? É a nossa responsabilidade para passar para que mais pessoas possam ver. Amém? Vamos lá. A sua vida importa. Ontem eu falei para você das experiências que eu tenho em consultório, do que eu vejo aqui na nossa cidade, né? Do movimento que tem crescido em torno desse assunto de que não dá certo, eu tento, eu vou parar, eu vou dar fim na minha vida. E eu falei para você que existia um sacrifício, existia um preço que foi pago para que eu e você tivéssemos vida. E eu pedi para que você repetisse assim, ó. Quem lembra da frase que eu pedi ontem para que você repetisse e anotasse no seu caderno? Quem lembra, coloca aí nos comentários. Qual foi a frase ontem que eu pedi para você falar, repetir e anotar no seu caderno e trazer aqui para dentro do seu coração? Alguém lembra? Será que alguém lembra? Esta frase que eu disse ontem é algo que você vai levar para a sua vida. É algo que você vai anotar aí no seu caderno, na sua Bíblia, vai deixar aí no seu computador, no seu celular, para que você nunca esqueça. É isso mesmo. Jesus morreu
para que eu tivesse vida. E isso é suficiente para nos sustentar no dia mau. Jesus pagou um preço que não era para ele. Jesus, ele morreu naquela cruz por mim, por você. Tem uma música que fala, né? A cruz era para mim. E é verdade. Aquela cruz que Jesus morreu era para mim, era para você. Ele não pecou. Fomos nós que pecamos. Lembra lá de Adão? Adão e Eva? Em Adão, todos nós pecamos. E em Adão, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Só que Deus, ele nos amou tanto que ele deu o seu Filho único para que eu e você pudéssemos ter o nosso relacionamento, a nossa vida de volta. Olha que lindo. Foi morte, morte de cruz, morte de sangue. E é tão triste quando a gente vê pessoas que estão desistindo da sua vida e que diante de um sofrimento, de algo muito dolorido, não reconsideram esse sacrifício, não conseguem reconsiderar esse sacrifício, né? Eu não tô aqui falando para você que o seu sofrimento é menos ou mais do que o de ninguém. Eu não tô aqui querendo menosprezar aquilo que você tá sentindo, aquilo que dói aí dentro de você. Existem dores na nossa vida, minhas irmãs, que são muito difíceis sim de lidar. Mas são essas dores que vão te impulsionar a viver o projeto de Deus na sua vida. São essas dores que vão te preparar para você se tornar mais forte, para você, quando olhar para a vida do outro, você ter empatia, você estender a mão, você falar, olha, eu já passei por isso e por ter passado por isso e ter vencido, eu escolho hoje te ajudar a levantar. Para você não ser inerte à dor do outro, fazer de conta que você não está vendo, que você não está ouvindo, né? Nós somos chamados a ser luz nesse mundo. Nós somos chamados a ser sal que tempera, que dá sabor. Mas quantas vezes, porque nós estamos dentro da nossa caixinha da dor, nós estamos no nosso, parecendo aquele caramujo, sabe? Na nossa casca de dor, a gente faz isso aqui, ó. Se fecha e não tá nem aí pro que o outro pensa, pro que o outro fala, pro que o outro tá sentindo. Hoje eu quero te dizer, a morte não é uma alternativa para a sua dor. Anota aí no seu caderninho. A morte não é uma alternativa para a minha dor. A morte não é uma alternativa para isso aqui que eu estou passando. A única alternativa para que eu passe pelos meus desertos, pelas minhas provações, porque enquanto nós estivermos caminhando aqui neste mundo, a palavra de Deus é clara. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que é esse ter bom ânimo? É saber que, apesar das provações, apesar das tristezas, apesar das injustiças, das traições, eu tenho um Pai que me amou de tal maneira que deu a vida do seu Filho único para que eu tivesse vida. Isso deveria ser o suficiente, né, minha irmã? Mas muitas vezes não é. Muitas vezes não é o suficiente. Muitas vezes a gente quer parar mesmo sabendo desta verdade. E ontem, conversando com um cliente jovem, eu falei isso para ele, né, explicando essa dinâmica. E falei para ele que a gente não quer tirar a vida, a gente quer tirar a dor. A gente quer trazer um alívio para aquilo que dói dentro de nós. Mas quantas pessoas nesse ímpeto, né, de querer sanar essa dor, querer com que essa dor passe,
ela busca gerar um processo de dor eterna. A dor não passa com a morte. A dor não passa com a morte. Essa somente gerará um processo de dor eterna. E uma dor que às vezes não é só em nós, mas na nossa geração, nos nossos filhos, nos nossos netos, porque quando se chega a um momento de desistência da vida, quando a pessoa acha que o único caminho que ela tem é interromper a vida, é deixar de viver, ela deixa de considerar muitos fatores espirituais. E são esses que eu vou tratar aqui com você hoje. Meu irmão, você precisa entender, isso precisa estar muito claro aí na sua vida, na sua mente, no seu dia a dia, né? O apóstolo Paulo diz lá em Efésios que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. A nossa luta é nas regiões celestiais. Então, o que eu e você precisamos entender? Nós precisamos entender que nós temos um inimigo que trabalha dia e noite para fazer com que eu e você desprezemos o presente que Deus nos deu. Qual que é esse presente? A vida. Que o ministério dele é matar, roubar e destruir. E que por não poder tocar em Deus, porque olha o que a gente precisa entender, que Deus é supremo, Deus é o Criador e Satanás é criatura. Então a criatura nunca será maior que o Criador. Portanto, ele não pode tocar em Deus. Mas o que ele faz? Ele toca nos filhos de Deus para atingir o coração do Pai. Ele leva através de sugestões aqui na mente, amanhã nós vamos falar sobre isso, as pessoas a desprezarem o presente que o Senhor entregou, que é a vida. E você que é pai, você que é mãe, você quer ver algo doer em nós, você quer ver algo nos atingir, é machucar, tocar nos nossos filhos. É ou não é você que tem filho? Você quer ver algo destruir, machucar, ferir o coração de um pai e de uma mãe, é tocar nos nossos filhos, é ou não é, gente? Então é isso que ele busca fazer todos os dias com os filhos de Deus. Através de sugestões, através das vozes, através daquilo que ele não pode tocar em Deus, mas espera aí, através da vida desses filhos aqui, que já estão desanimados, que já estão cansados, que já estão querendo entregar as suas vidas. Eu toco, olha o pensamento, eu toco, eu faço eles fazerem coisas que desagradam ao Criador, e isso eu estou atingindo, ferindo o coração do Pai. Se você sair daqui hoje entendendo que a sua luta não é contra o seu marido, não é contra a sua mãe, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu chefe, você já vai sair daqui com uma grande dimensão que esses pensamentos aí, que essas vozes que você vem ouvindo, são vozes, são pensamentos, que são sugestões de Satanás para a sua vida. Ele que mata, ele que rouba e ele que destrói. Ele não tem nada de bom para te oferecer. Ele dá com uma mão e toma com as duas. E quando nós não valorizamos o presente que o Senhor nos entrega, e nós fazemos aquilo que o Senhor condena, porque a vida é dele, somente ele tem o poder e a autorização para tocar. Andréia, mas é porque você não sabe o tamanho da minha dor,
É porque você não vivenciou, André, o luto que eu estou vivenciando. Minha irmã, olha para mim. Eu sei que você tem enfrentado dias difíceis, dias de luta, dia de tristeza, dia de angústia. Mas volte o seu olhar para Jesus. A sua vida importa. Não permita que as suas dores, que as suas tristezas, que as suas aflições, que o seu luto te faça tomar caminhos que depois os seus filhos podem colher os frutos dessa decisão mal pensada. Todos nós temos aflições, todos nós temos momentos desafiadores, todos nós. Enquanto nós estivermos caminhando aqui nessa terra, nós vamos passar por isso. Mas, por favor, não dê ouvidos às vozes do inferno que fica a todo instante pedindo para você interromper um projeto de Deus na sua vida. Ei, olha para mim. A sua vida é um projeto de Deus para esta geração. Um sangue já foi derramado para que nós não precisássemos derramar mais sangue nenhum. O sacrifício já foi feito. E quando eu olho para as minhas demandas, sabe aqueles momentos que a gente pensa assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu acho que todas nós passamos, né? Meu Deus, hoje tá muito difícil. Meu Deus, hoje eu não quero levantar da minha cama. Sabe esses momentos? Eu olho para o sofrimento de Jesus e penso, não é 1/3 isso que eu tô passando do sofrimento de Jesus. O quão difícil é para um pai entregar um filho para morrer por uma humanidade inteira. Que amor é esse que Deus teve para comigo, mesmo sem eu não merecer? Por que eu acho que eu não vou vencer isso que eu tô passando? Se a maior das dores, se a maior das aflições, Jesus venceu na cruz. Quando eu e você nós pensamos isso, quando eu e você temos esta consciência, quando eu e você, entendendo do sacrifício da cruz, escolhemos andar na presença de Deus, presta atenção, a morte não tem o poder de nos dominar. Se você está desanimado, está cansado, né? Semana passada nós fizemos uma série sobre descanso, tá lá no YouTube, assista. Aprenda a descansar, mas não desiste. Confia em mim. Esse preço é alto demais. Não é só para você. Presta atenção, é para a sua geração. Você abre uma brecha, você abre uma porta, você entrega para o inimigo das nossas almas uma autorização. Quando você interrompe um projeto de Deus. Quando você tira com as suas próprias mãos aquilo que não é seu, porque a sua vida não é sua. A sua vida é de Jesus. Ah, mas pronto, eu vou acabar com esse sofrimento. Ah, eles vão sofrer. Ontem eu ouvi isso, sabe? Ah, André, eles sofrem assim, se sofrer 1 mês, 1 ano, depois até já esquece da gente. Não é assim. Cuidado com as heranças que você vem deixando para sua geração. Cuidado com as sugestões do inferno que você vem ouvindo.
uma vida foi entregue para que nós não precisássemos entregar a nossa. Jesus entregou a vida dele para que eu e você não precisássemos entregar a nossa. A sua vida importa. Nós vemos lá em Mateus que essa sugestão, que essa tentação de Satanás acontecia com Jesus. Satanás tentou Jesus. Abre a sua Bíblia em Mateus 4. Vamos fazer essa leitura. Ele tentou Jesus de várias formas, mas lendo e meditando no versículo 6, abre aí em Mateus 4, versículo 6, nós vamos ver que o próprio Jesus foi tentado a tirar a sua vida. Às vezes você leu esse capítulo e você não percebeu. Nós vamos ler juntas aqui para você ver. Mateus capítulo 4, versículo 6 diz assim, ó. Satanás falando com Jesus, tentando Jesus. Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Isso aqui é Satanás sugerindo para Jesus que ele tire a sua vida. Se você é mesmo filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Irmã, é isso que ele faz comigo e com você. Diante das situações da nossa vida, é isso que ele faz comigo e com você. Ele fala assim, ó, se Deus te amasse mesmo, ele não deixava você passar por isso. Joga aqui de ti mesmo, joga aqui daqui do alto, faça isso mesmo. Você não tem um Deus que te salva? O seu Deus vai te salvar. Ele fica a todo instante sugerindo para que eu e você lance fora, abra mão do único presente que o Senhor nos entregou, que na realidade não é nosso, é dele. Do presente que ele nos entregou para que nós gerássemos vida na vida de outras pessoas. Você não é filha de Deus? Você não serve um Deus assim, assim, assim? Então, vamos ver se ele te ama, se ele cuida de você mesmo. Ou diante de uma situação desafiadora, ele lança setas que falam assim, ó, se esse Deus que você serve te amasse de verdade, ele não permitia você passar por isso. Só que a gente esquece, olha o versículo 1 do mesmo capítulo, que quem levou Jesus para o deserto não foi Satanás, foi o Espírito. Foi o Espírito de Deus. Que é isso, Andréia? Vamos ler? Olha o capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ele ser tentado pelo diabo. Porque aquela tentação em que Jesus passou ia produzir para mim e para você força, vida, confiança. Muitas vezes, diante de um deserto, diante de provações, nós ficamos questionando, né? Aonde está Deus? Só que muitas vezes quem permite o deserto na minha, na sua vida, é o próprio Deus. Você sabe por quê? Não é para fazer você sofrer, não. É para te fortalecer. É para fazer você entender que você tem um pai que zela por você, que não vai deixar vir sobre você um fardo maior que você pode carregar, que você possa carregar. E quando eu tenho esse entendimento,
Quando eu tenho esta visão, eu preciso entender que assim como veio para Jesus a tentação, vai vir sobre a minha vida também. E que eu preciso estar alicerçada, andando na presença de Deus, para que essas sugestões de morte ou a própria morte não me domine. A sua vida importa. Nós vemos também nessa passagem que todas as vezes que Jesus foi tentado por Satanás, ele respondeu com a palavra de Deus. Todas as vezes, deixa eu te ensinar algo, que vieram esses pensamentos, que vieram essas vozes, dizendo pra você que pra você acabou, que a sua vida não é importante, que ninguém te ama, que ninguém te quer, que se você fazer isso, fazer aquilo outro, ninguém vai sentir falta de você. Todas as vezes que vieram essas sugestões do inferno pra você, ontem eu liberei uma frase aqui, você vai declarar esta frase: Jesus morreu para que eu pudesse ter vida. Jesus morreu para que eu pudesse ter vida. Essa é uma frase de guerra. Esta é uma verdade de guerra, uma verdade que tem que estar na minha e na sua vida. Eu e você, nós precisamos manter o nosso olhar em Deus e não nas circunstâncias. Você precisa entender que a sua dor é um ambiente que vai gerar crescimento em você. A sua dor é um ambiente de crescimento. Não é para te matar, é para te impulsionar. Seja ela qual for. É uma dor emocional? Levante a mão, busque ajuda. É uma dor física? Busque ajuda física. Mas não pare para ouvir as sugestões do inferno. Não entregue nas mãos de Satanás a autorização para agir nas suas gerações. Procure entender que para ferir o coração de Deus, Ele toca nos filhos. Mas se você e eu, como filhas, nós resistirmos, o Senhor dá ordem aos seus anjos, ao meu e ao seu respeito. Como eu disse agora na oração, para que em tudo eles nos abençoem, nos proteja e guerreiem por nós. Tá com problema? Tá angustiado? Tá aflito? Busca ajuda. Eu tenho dito esses dias, eu acho que eu falei até aqui no devocional, que uma vida espiritual não te tira a responsabilidade de cuidar da sua saúde emocional. O fato de você ir na igreja toda semana, jejuar, orar, né? Ótimo, precisa ter, mas não te tira a responsabilidade diante do adoecimento emocional. Precisa buscar ajuda, precisa aprender a levantar a mão. Faça a sua parte e eu te ajudarei. Você precisa começar a identificar quais são os sinais que o seu corpo está dando, que a sua mente está dando, de que você não está bem, de que você precisa de uma ajuda emocional, de um cuidado, de um zelo. E não negligenciar isso. Tem muita gente negligenciando aquilo que precisa ser tratado. E ontem eu disse, vou falar de novo, o Senhor, nosso Pai bondoso, Ele deixou os profissionais para nos ajudar. Quanto você tem buscado? Ou você está o tempo todo ouvindo as sugestões do inferno?
pelo poder que há no nome de Jesus. Eu repreendo neste momento todo espírito de morte que está sobre a sua vida. Toda sugestão de Satanás que vem para fazer você perder a esperança. Eu repreendo neste momento toda seta que Satanás tem lançado sobre a sua vida, sobre a sua família. E declaro um tempo de bênção, um tempo de paz em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A sua vida importa. Importa tanto que Deus entregou seu Filho único para que eu e você tivéssemos restabelecida o relacionamento para com Ele. Fez sentido para alguém o que eu disse aqui? Fez sentido para alguém? Depois de tarefinha, você lê Mateus 4, lê do versículo 1 até o versículo 11. Versículo 1 ao versículo 11. Para você entender as tentações de Jesus e para você identificar que por mais que você tenha vivido um momento de angústia, de preocupação, de incerteza, isso vai passar. Vai passar. Amém? Amanhã eu volto. Hoje eu tenho um compromisso, gente, por isso que eu vou terminar um pouquinho mais cedo. E nós vamos falar sobre as vozes. Eu pergunto muito para os meus pacientes, né? Que eu sempre pergunto dessa questão e eu pergunto, eles falam assim, Andréia, eu ouço vozes, vem pensamentos, né? E amanhã eu vou te ajudar a identificar quais são essas vozes, quais são as vozes que você tem ouvido, que tem feito você desanimar, que tem feito você querer desistir, né? E como você vai combater essas vozes? Quais são as ferramentas que você vai usar para que essas vozes percam a força que tem aí dentro de você? Eu tenho ajudado elas no consultório e tem dado muito certo, né? E amanhã eu vou te passar essas ferramentas, te mostrar como você luta com o inimigo invisível. Amém? Beijo no coração, fica com Deus. Tenho um compromisso agora, por isso que eu vou sair mais cedo. E amanhã a gente volta em nome de Jesus. Deus te abençoe.